Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, é maravilhoso podemos tomar a palavra de Deus, é maravilhoso sabermos que Deus é tão coerente, é tão maravilhoso e a sua palavra nos ensina tudo para toda a nossa vida. Para todo tempo, em toda ocasião, nós vamos encontrar a verdade na palavra de Deus e vamos ver como o Senhor faz tudo tão bem, tão perfeito e como a Escritura é tão atual. Como assim? Estamos conversando sobre a arte, sobre a música, sobre a excelência das coisas que Deus criou e que Deus nos permite também criar. E no programa de hoje conversaremos sobre a arte e a beleza na construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era tão lindo, de longe se podia ver o seu brilho, a sua glória, as suas colunas, a sua beleza. Ao entrar ali naquele templo, tanta coisa deslumbrante. Vamos ver? Vamos conhecer este templo por dentro? Você vem conosco? Vamos lá? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Queremos conversar hoje sobre isto, sobre a arte e a beleza na construção do Templo de Salomão. Nós já vimos arte ali no tabernáculo, nós já vimos como Deus capacitou Bezalel, a Oliabe, para fazerem tudo de acordo com o modelo que havia nos céus. Pense nisso. Deus mostrou um modelo nos céus que deveria ser executado aqui na terra. Deus mostrou algo que Ele fez, que Ele preparou com um simbolismo muito grande, mas também com uma arte e perfeição tão grande, tão lindos. E nós sabemos que nós temos modelos celestiais. O Senhor Jesus é o nosso modelo de vida. João, ele lá no último livro da Bíblia, ele entra nos céus, ele contempla os céus, ele contempla a perfeição da adoração nos céus, a perfeição de tudo que faz parte do reino celestial. E ele nos conta. E nós vamos ver que espiritualmente tudo isto é tão importante e fala ao nosso coração como devemos viver aqui, com os pés na terra, mas o coração lá, com os nossos planos aqui na terra, mas preparando tudo para lá, para este futuro maravilhoso. E nós vamos ver que Deus é um Deus detalhista. Nós vamos ver que a palavra de Deus é cheia de detalhes, detalhes tão importantes, detalhes que falam ao nosso coração e que têm significados especiais. Vamos ver então sobre a arte, a beleza no Templo de Salomão, os preparativos para edificar o templo. Claro, tudo que vai ser feito precisa de um projeto, precisa do material para que haja então a execução daquele projeto. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 5. Vamos ler do verso 13 ao 16. Diz assim: Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel e se compunha de 30.000 homens e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Bem, então aqui, ao falar do preparo para a execução do templo, da construção, ele vai falar das pessoas, dos trabalhadores, de quem esteve ocupado com esta obra, quem
fez esta obra. É muito interessante quando contemplamos uma obra tão grande, você vê a muralha da China, você vê a Torre Eiffel, você vê tantas construções, tantas coisas tão lindas da nossa época, que nossos olhos podem contemplar, ou de épocas antigas, como as pirâmides do Egito, e a gente sempre pensa, quem construiu? A mão de obra foi de quem? Quem esteve envolvido ali com aquela obra? Nós sabemos que tem os arquitetos, tem os criadores, os planejadores, os projetistas e temos os executores da obra. Nós sabemos que Deus é esse projetista e sabemos que Deus é aquele que também nos capacita para executar a obra, para executar a sua vontade. E aqui Salomão, ele vai levar trabalhadores, 30 mil, e olha como ele faz. 1 mês eles estão em serviço e 2 meses em casa. Porque eles iam até o Líbano. Eles iam até o Líbano para cortar a madeira, para aprenderem essa arte. Não era alguma coisa muito simples, não era qualquer madeira, não era um corte, alguma coisa fácil, corriqueira, mas tudo tinha a sua técnica especial. E Salomão, então, enviava 30 mil, 10 mil por mês. Então, 10 mil estão no Líbano e os outros 20 mil estão descansando em casa, estão desfrutando da família, porque Salomão não queria escravos, ele queria trabalhadores. Nós vemos na parábola do filho pródigo, quando Jesus fala do irmão do pródigo, ele diz, quantos trabalhadores de meu pai, o pródigo falou, tem fartura de pão e eu aqui padeço de fome, vou voltar para a casa do meu pai, vou falar que eu não sou digno de ser filho. Mas ele nem precisou falar, não sou digno de ser filho, porque o pai correu e o abraçou. Ele seria sempre filho. Mas o outro disse, pai, olha, esse seu filho veio, gastou seu dinheiro com pecado, com prostitutas, e o senhor deu uma festa para ele. E eu te sirvo há tanto tempo, eu nunca faltei com nada, sempre fiz o meu trabalho e o senhor nunca me deu um cabrito para eu ter uma festa com meus amigos. E o pai disse, filho, tudo que é meu é seu, tudo que eu tenho é seu, é para desfrutar. Há muitas pessoas, há muitos na obra de Deus que pensam que são escravos, servos, que estão ali apenas para servir a Deus sem desfrutar. E o Senhor diz, tudo que é meu é teu, é para você desfrutar. Aqui nós já vamos aprendendo nos preparativos para se edificar o Templo de Salomão. Havia tempo para desfrutar do trabalho, tempo para estar com a família, tempo para desfrutar da esposa, da companhia dos filhos, havia este tempo. E nós vamos ver que as pedras do templo, as pedras da fundação, em 1 Reis 5, 17 e 18, nós lemos, mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Então, as pedras eram preparadas para a fundação da casa. Para o fundamento, as pedras eram preparadas, as pedras e a madeira. Nós vemos aí o trabalho feito na pedra, pedra cortada, pedra marcada. Você vai hoje em Israel e ali no Muro das Lamentações, ou Muro Oriental, nós vemos aqueles grandes blocos de pedra trabalhadas.
pedras talhadas com carinho, milimetricamente cortadas para a sua obra. Nós sabemos que na obra de Deus, nós somos chamados, eu e você, somos chamados pedras vivas. Estamos fazendo parte da construção do edifício de Deus. Sim, e essas pedras que somos nós temos sido talhados, nós temos sido trabalhados pelo cinzel, pelos, podemos dizer, os instrumentos do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos estar encaixados exatamente na posição para a qual nós fomos preparados. Estamos sendo usados por Deus na construção do seu edifício glorioso por toda a eternidade. Nós temos o nosso lugar, nós temos a nossa medida, nós temos o nosso formato, nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo, na obra do Senhor. Então, Salomão manda trazer pedras grandes e pedras preciosas. Talvez pensamos que pedras preciosas sejam apenas as pedras usadas para joias, pequeninas pedras preciosas. Não, há tantas pedras tão grandes que são preciosas. Preciosas por causa do seu formato, preciosas por causa do lugar que ocupam na construção, preciosas por causa do trabalho que dão e pela arte que está envolvida na sua confecção, no seu talho. Nós vemos isto. Nós vamos ver aqui a palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Deus mandou que se preparasse tudo na pedreira. Lá na pedreira, o barulhão. Lá na pedreira, as talhadeiras, as marretas, os instrumentos trabalhando, talvez até com muita canção dos pedreiros, daqueles que estavam trabalhando ali na pedreira. Mas lá onde se edificava, era apenas para colocar no lugar, não havia barulho de instrumentos. Deus nos prepara aqui na terra, como pedras vivas, como instrumentos dele, da sua construção. Deus nos prepara aqui, porque lá não tem barulho nenhum de martelo, nem de instrumentos. Não, somos preparados aqui. Eu e você estamos sendo preparados dia após dia, no nosso trabalho, na hora do almoço, na hora de dormir, quando acordamos, ao caminhar, ao dirigir o carro, ao trabalhar, nós estamos sendo talhados, trabalhados pelas mãos desse artista maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, para que nós estejamos no lugar certo, absolutamente correto, e Deus olhe e diga: está perfeito, está maravilhoso. Era assim a construção. A data do início da construção, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, nós lemos: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zif, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então aqui fala exatamente desde a saída do Egito, quando se começou a construir. Para construir o templo, tiveram de sair do Egito, tiveram de conquistar a terra prometida, tiveram de estabelecer a nação com a sua constituição, tiveram de formar as suas fronteiras. Isso foi feito através de Saul, primeiro dos juízes, depois o rei Saul, depois o rei Davi. E então, quando tudo estava em paz, vamos levantar o templo
através de Salomão. Assim Deus trabalha. Tem o tempo dos juízes, tem o tempo da guerra, tem o tempo da conquista, tem o tempo de se estabelecer as fronteiras, tem o tempo de vencer o inimigo, tem o tempo de plantar, tem o tempo de levantar a capital e tem o tempo de construir o templo do Senhor. Tem o tempo quando tudo está em ordem. Na nossa vida é assim também. O Senhor nos tira do Egito, o Senhor nos tira do domínio das trevas e o Senhor trabalha em nossas vidas. Ele coloca limites, fronteiras na nossa vida, segurança, para que nós possamos então ser trabalhados, para que no centro do nosso viver se levante um altar ao Senhor, se levante o trono do Senhor, se levante o templo do Senhor. Como Paulo diz, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É claro que para o Espírito Santo habitar em nós, ele vai arrumar a casa. Jesus nasceu em uma estrebaria. Jesus nasceu em um lugar que não estava devidamente esterilizado para receber aquele bebê, o Filho de Deus. Ele nasceu ali, mas você pode ter a certeza que ele não cresceu ali naquela estrebaria. Dali, José, Maria vão para uma casa, depois vão morar um tempo no Egito, depois virão para Nazaré. Assim, Deus em nós. Ele entra na nossa vida, está tudo tão sujo, tudo tão contaminado, mas Ele vai trabalhar em nosso interior. Ele vai nos limpar, Ele vai nos preparar. Nenhum edifício é construído num terreno irregular, num terreno que não possa receber a construção. A primeira coisa é preparar o terreno. Salomão aqui, ele prepara as pedras para a construção, ele tem o início da construção. No 4º ano do seu reinado, estava tudo preparado, vamos começar. Já está tudo pronto. E as medidas da construção do templo? Em 1 Reis 6, de 2 a 6, nós lemos: a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas e fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6, o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Ou seja, Salomão aqui está usando alta tecnologia para construir um edifício em excelência para Deus. Ele constrói o melhor, ele constrói com arte, ele constrói com beleza. E nós vamos entrar dentro deste templo e nós vamos ver toda a beleza, toda a arte ali colocada dentro, no interior do templo. O Senhor é esse artista maravilhoso, é este edificador, é este arquiteto que trabalha em nossas vidas. Eu e você somos chamados como pedras vivas a fazer parte da construção do templo do Senhor, do edifício de Deus. A igreja é chamada assim, de edifício de Deus. Sim, cada um de nós tem o seu lugar específico no corpo de Cristo, na obra do Senhor. É tão lindo sabermos que Deus nos separou, Deus nos chamou, Deus nos capacitou e Deus nos coloca nesta construção tão linda da sua obra.
e ele contempla e diz: está perfeito. É muito bom. Quero que você venha comigo ver um pouquinho dentro do Templo de Salomão. A arte na madeira que cobria o interior do templo. Olha, 1 Reis 6,15. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Então, ali estão as pedras, e sobre as pedras, do lado de dentro, tudo revestido de madeira, tudo aconchegante. Ele cobriu o piso com tábuas de cipreste, desde o soalho até o teto, todo coberto de madeira. É lindo saber também que na obra de Deus nós somos considerados como madeira. Jesus é o carpinteiro que trabalha com a madeira e a madeira faz parte da construção do templo. A madeira é trabalhada, é polida, é cortada, é encaixada e isso é tão maravilhoso. Nós nos encaixamos uns nos outros para a construção do templo do Senhor. Somos instrumentos, somos matéria-prima para a obra de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Em 1 Reis 6,18 lemos: o cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Essa madeira era todinha trabalhada com arte, com flores abertas, colossíntidas e flores abertas. Então, havia arte no interior do templo. Você pode contemplar um pouquinho, mas não para aí. As pedras, depois a madeira, agora vem ouro. Ouro no interior do templo. Olha bem, em 1 Reis, capítulo 6, 21 e 22, nós lemos: por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa interiormente e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Então, tudo de pedra, as pedras cortadas milimetricamente, encaixadas. Sobre as pedras havia madeira com flores colossíntidas, com desenhos, com entalhes e tudo coberto de ouro. Ouro. Nós sabemos que o ouro, para ele aderir ali na madeira, a madeira tem de estar absolutamente polida. Absolutamente polida, lisa, para receber o ouro. Ouro na Bíblia simboliza a glória de Deus. O arremate de toda a obra do Senhor é a glória dele. Tudo que eu fizer, que você fizer, que seja para a glória de Deus, esse é, vamos dizer assim, o arremate, o fechar de toda a obra. Ao estar aqui gravando estes programas, trazendo para você a palavra de Deus, nós estamos buscando ser instrumentos nas mãos do Senhor, trabalhados pelo Espírito Santo, e o arremate é a glória de Deus. Ele sendo exaltado na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que trabalha aqui na Rede Super, na vida de cada um que serve ao Senhor. O arremate da obra de Deus é a glória do Senhor. O que não é feito para a glória do Senhor não tem valor. Vamos ver aqui a ornamentação das paredes e das portas. 1 Reis 6, 29 a 35. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior.
Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, com as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste. As 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Você já imaginou um pouquinho? Deu para você caminhar conosco e ver o interior do templo, o soalho coberto de ouro, tudo dourado, brilhando, com a luz da menorá ali, aquela luz da candeia, tudo brilhava, rebrilhava o ouro. A luz faz brilhar a glória de Deus. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Deus se alegra quando nós oferecemos a Ele excelência. A arte que Salomão empregou ali para fazer aquele templo foi top. Foi o melhor. Foram especialistas para construir o templo em Jerusalém. E madeira, primeiro pedras, cobertas de madeira por dentro, e tudo coberto de ouro. A porta, nós vamos ver aqui madeira de cipreste. Cipreste foi a mesma madeira usada para construir a Arca de Noé. Sim, a arca para suportar o dilúvio, ela foi feita de madeira de cipreste. De cipreste, ela vai tomando resistência à medida que ela tem contato com as águas. Ela vai se fortalecendo, ela vai impermeabilizando. E o Senhor usa na construção do seu templo, que somos nós, madeira que resista às tempestades, madeira que resista à fúria das águas, e também madeira de oliveira. A oliveira fala do óleo, a madeira fala do azeite, a madeira de oliveira fala do Espírito Santo de Deus. Então, nessa construção de Salomão, cada detalhe ali nos mostrando que Deus quer o melhor, que Salomão executou o melhor em excelência para Deus. Quanto tempo ele levou? 1 Reis 6, 37 a 38 diz: no ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zife, e no ano 1/10, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. 7. 7 na Bíblia significa completude, perfeição. Não sei quanto tempo Deus está trabalhando na sua vida. Na minha vida já tem um bocado de tempo. Cada dia o Senhor nos leva um pouquinho mais acima, um nível acima do dia de ontem. Cada dia a glória do Senhor vai cobrindo as nossas vidas e nós vamos experimentando a alegria de sermos cooperadores dele. Vamos orar nesta hora com gratidão ao Senhor. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu louvo o teu nome, eu te bendigo, eu te agradeço, eu te adoro, eu te exalço, Senhor, te exalto acima de todas as coisas, porque tu és digno. Digno de glória, digno de louvor, tu és digno de excelência. Senhor, perdoa-me por tantas vezes não valorizar o que o Senhor tem dado. Perdoa-me por tantas vezes não compreender o que o Senhor tem feito em minha vida.
mas eu sei que o Teu Espírito Santo está trabalhando em mim para que seja o Teu nome glorificado, para que toda a Tua glória, toda a beleza do Senhor seja vista em minha vida, em minha família, em minha casa, em meu coração. Eu me entrego completamente a Ti, permitindo que o Teu Espírito Santo trabalhe em meu viver. Sou Teu, inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bondoso, fiel e Ele trabalha em nós. Que Ele te abençoe ricamente e que você possa sentir a excelência de Deus trabalhando em sua vida para que Ele seja glorificado. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui na Rede Super, alinhando os ponteiros para a nossa vida com Deus, para a nossa vida em excelência, para o louvor da sua glória. Deus te abençoe.